Graça e paz ao teu coração, seja muito bem-vindo à nossa conexão de estudo. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu quero lhe dar as boas-vindas, fique muito à vontade, eu já te convido a pegar o seu cafezinho, pegar o seu chazinho, né? Chama a família para perto, senta no sofá, senta no seu escritório, na sala e vem aproveitar esse momento com a gente, esse momento super edificante. Eu quero te explicar rapidamente o que acontece aqui. Essa aqui é a conexão de estudo da Igreja Harã. Nós somos uma igreja local, nós nos reunimos também, né, na nossa conexão da família aos domingos, presencialmente às 18 horas, aqui na cidade de Laje, Santa Catarina. Se você tiver o interesse de estar conosco, nós fazemos questão de que você nos chame ali no nosso Instagram. Eu vou deixar o QR Code aqui do ladinho. Você pode acessar o nosso Instagram, mandar mensagem e de alguma forma nós vamos te auxiliar a chegar, a encontrar a nossa igreja, conhecer a nossa família e, se Deus quiser, que você faça parte dela. Se você estiver passando também como um turista aqui pela cidade de Lages, né, estiver passando pela Serra Catarinense, sinta-se muito à vontade para estar conosco. Hoje, nós queremos dar continuidade àquilo que está acontecendo aqui desde o final do ano passado. Nós começamos uma série a respeito das 5 solas. Nós iniciamos com a Reforma Protestante. Você pode encontrar a nossa conexão de estudo sobre a Reforma Protestante no nosso canal, Igreja Harã, esse mesmo canal que você está assistindo agora. Nós falamos um pouquinho sobre o que significou a Reforma Protestante, qual foi esse marco da Reforma e o que ela influenciou na vida da igreja. E a partir disso, então, nós começamos a falar sobre sola escritura. Tem 2 episódios sobre sola escritura, né? Como ler, compreender, analisar as escrituras, também de onde vieram, a história das escrituras. Depois nós falamos de solos Cristos, somente Cristo. Foi maravilhoso essa nossa conversa. Depois aquela que eu tenho como minha preferida, a sola fide, somente a fé. Nós falamos sobre o que é a fé. Foi uma conversa muito prazerosa, foi uma conversa de muito desenvolvimento. Depois, nós, na semana retrasada, porque acontece quinzenalmente essa conexão, nós tivemos a nossa sola gratia, né? Falamos de graça, falamos o que significa graça e o que é somente a graça de Deus, o que ela significa para a vida do cristão. E hoje, para finalizar essa série das 5 solas, depois nós partimos para outro assunto tão edificante, tão prazeroso quanto, mas para finalizar, nós falaremos sobre somente a glória de Deus. Soli Deo Gloria. Somente a glória. O que significa glória de Deus? Né? O que é essa glória que nós dizemos que nós glorificamos a Deus? O que é falar glória a Deus? Né? O que significa dizer que Deus tem glória ou Deus é glória? O que significa a glória de Deus? Nós vamos descobrir nesse momento com você, mas antes de prosseguir, eu quero, como de praxe, né? Eu quero saudar os meus amigos de bancada que vão participar dessa mesa comigo. Vinícius, meu irmão, se apresentem para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, tenho 22 anos e atualmente estou morando em Capão Alto, aqui em Santa Catarina, pertinho de Lages também, então de vez em quando eu vou na Harã também. Mas atualmente eu faço parte aqui do Ministério de Louvor da Assembleia de Deus em Capão Alto e também auxilio aqui no Ministério de Missões, que inclusive nesse domingo nós tivemos o nosso primeiro culto desse ano de missões e foi muito legal, foi muito bom. E é sempre um prazer poder estar aqui na conexão de estudo, é sempre muito bom falar da Bíblia, né? Um livro que nós somos apaixonados, então dá para a gente ficar aqui a noite toda, mas nós temos apenas 1 horinha, então vamos lá. Show de bola, Matheus. Está em casa. Bom, gente, muito prazer estar com vocês mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui. Bom, eu sou o Matheus, eu tenho 25 anos, hoje eu estou na minha última semana em Brasília, estou me mudando para São Paulo para continuar os estudos, e mais uma vez vai ser um privilégio estar com vocês, vamos falar sobre a glória de Deus e vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Show de bola, gente, então, sem mais delongas, eu quero fazer uma breve oração com você que está aí em casa, né, assistindo a gente. Eu quero, como se nós não estivéssemos em casa, né, mas quero fazer uma breve oração com você, para que nós possamos dar, né, autoridade ao Espírito Santo, nós possamos entregar a Ele esse momento, dizer que a nossa casa é dele e o nosso coração é dele, para que Ele possa fazer aquilo que a gente aqui nessa mesa não consegue fazer, que é convencer o coração do homem da verdade, daquilo que é de mais puro, e ensinar-nos sobre esse elemento que é a glória de Deus. Então, feche seus olhos e abra o seu coração
Jesus, eu quero rogar a Ti, Pai, para que em Teu nome, Pai, o Senhor possa encontrar cada família que está nos acompanhando, cada pessoa, Pai, que está em sua casa e tirou esse tempo para aprender um pouco mais sobre a Tua presença, aprender um pouco mais sobre a glória de Deus, aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Pai, Tu és aquele que nos cativa. A Tua palavra diz que se estivermos no secreto, Deus que nos vê no secreto nos recompensará. E nós, nesse momento, Pai, no secreto, nas nossas casas, no nosso ambiente de maior, Pai, intimidade, nós queremos clamar a Ti e dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo, e faça de nós aquilo que o Senhor quer essa noite. Que o Senhor possa abrir nossos olhos para a verdade e trazer-nos a revelação daquilo que nós somos tão pequenos para entender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Mateusão, Vinão, somente a glória de Deus, nosso último tema dessa série. Eu quero começar perguntando para vocês, né? A famosa perguntinha: o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É muito legal, Roberto, a gente, antes de falar especificamente daí da glória de Deus, né, a gente dá uma procurada aí no dicionário e falar um pouquinho sobre o que é glória em si, né? Se você der um Google aí, você vai encontrar como significado de glória grandeza, honra, orgulho. Então, eu entendo como glória aquilo que a pessoa é a expressão e também o reconhecimento, na verdade, daquilo que a pessoa é e do que ela possui, daquilo que ela tem. Então, quando nós olhamos para um rei, ou seja, há uns dias atrás, quando nós olhávamos para a Rainha Elizabeth, né? Nós olhávamos para ela e quando nós falávamos da glória da Rainha Elizabeth, nós estamos falando da história dela, de quem ela é, e de tudo aquilo que ela possui, tudo aquilo que ela domina sobre, né? Então, em termos assim bem gerais, eu gosto de pensar em glória dessa forma. Quem é a pessoa e o que ela possui. Acho que também duas questões bem interessantes sobre o que é a glória, o que significa a glória, além de tudo que o Vini disse, é focar naquilo que se faz, entendeu? A ideia de que aquele que recebe glória, ele a recebe por um motivo. Ele fez alguma coisa para receber isso. Então, quando a gente olha para esse aspecto em particular, a glória é por algo que é recebido pelo fato de merecer. Eu fiz algo para conquistar isso. E a ideia, quando a gente parte para um pressuposto divino, né, dar glória a Deus, é não simplesmente por aquilo quem ele é. Isso já seria um motivo muito bom. Mas, além disso tudo, é por aquilo que ele fez. Isso é muito importante. Que legal. Adendando essa vertente, né, daquilo que se pode fazer, eu gosto de uma versão do dicionário, uma explicação do dicionário que diz que fama é uma pessoa, a fama é uma pessoa é algo que uma pessoa obtém por suas extraordinárias qualidades, ou até pelos seus feitos heróicos, alguns dicionários vão falar. Então, é algo que se obtém pelas suas extraordinárias qualidades. Quando nós olhamos para alguém, nós identificamos qualidades extraordinárias, essas qualidades, elas são vistas por nós como glória, né? Então, a glória, ela sempre vai estar ligada na relação de alguém para com outro alguém, né? Então, nessa relação onde uma pessoa faz algo para outra, ou para muitas outras, ela conquista aquilo que o Mateus falou, uma reputação, né? Um título, ou uma máscara seria uma palavra muito pejorativa, mas uma glória, né? Nós olhamos para aquela pessoa já pelas óticas de algo que é glorioso, né? Então, você não olha para um rei, como o exemplo do Vini, ou para uma rainha, como você olha para mim, né? Do nada, assim. Você não olha com a mesma glória. Você, de alguma forma, nós construímos na sociedade o pensamento de que existe glória ao redor de um monarca. Logo, nós olhamos para ele com as óticas da glória pelos seus feitos ou por aquilo que ele representa. Então, o berço de ouro, né, o berço já é um berço
de glória. Mas quando a gente traz isso para Deus, galera, o que é a glória de Deus, né? Nós estamos aqui dando exemplos de Rainha Elizabeth, ela já morreu, mas a gente continua usando ela. Ela é um ótimo exemplo para muita coisa, né, cara? Então, tipo, que pena que não tem mais ela aqui, mas o que como se a gente fosse próximo dela, né? Que pena que ela... Tipo, mas levando a uma escala do infinito, que é Deus, levando a uma escala do eterno, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, nós podemos transferir, então, esse conceito que é até limitado por conta que é uma forma que a gente consegue entender, que tanto como o Mateus falou, né? Os feitos que ocasionam o que a pessoa tem, que refletem também o que ela é, né? Então, esses 3 pilares, né? O que a pessoa... Começar do contrário, que eu acho interessante, né? O que é, o que fez e o que tem, né? E quando nós olhamos para Deus, nós pensamos da mesma forma, né? Eu penso da mesma forma. Quando eu penso em Deus, eu vejo que ele tem glória, eu imagino o poder que ele tem e o domínio que ele tem. E as coisas que a ele, as coisas que a ele estão subordinadas, né? As coisas que ele possui, né? Então, agora levando também para o que ele fez, eu olho para a criação, eu olho para a grandiosidade, na verdade, dos feitos do Senhor, e por isso ser grande, como o Roberto falou, um feito extraordinário. Eu vejo também que a glória do Senhor também está no fato de ele ser poderoso para criar todas as coisas. Então, quando nós subimos a escala e deixamos de pensar somente em glória, mas na glória de agora do Criador, nós estamos falando de coisas realmente, verdadeiramente extraordinárias, né? Eu acho muito interessante a expressão ex nihilo, né? Que significa que Deus criou as coisas do nada, né? Deus é o único que pode criar as coisas do nada. Então, diferente do Elon Musk, que teve alguma ideia ali, patenteou a ideia, mas ele criou, ele patenteou aquela ideia, ele pensou numa invenção a partir de algo que já existia. Quando nós tratamos de Deus, Deus criou a árvore do nada, Deus criou o ser humano do nada. Então, se nós fôssemos colocar numa escala de glória, ou seja, numa premiação de quem merece mais ou menos, nós vemos que Deus, por realmente criar as coisas do nada, e de fato a gente sabe que Deus tem mais poder que qualquer ser humano, a sabedoria de Deus é infinita. Então, quando eu falo da glória de Deus, eu não estou falando só também de reconhecer feitos como de um homem qualquer. A gente está falando de feitos extraordinários que nenhum de nós conseguimos fazer. Então, a gente está tratando agora de um nível muito superior, né? Já é o que é separado, né? Literalmente de Deus, algo que é divino, né? Mas quando a gente trata da glória de Deus, a gente fala de feitos que são perfeitos, feitos que os homens não conseguem fazer, né? Então, a glória de Deus, na verdade, nesse sentido, não é acessível aos homens no sentido de que nós podemos chegar lá, né? Eu falo isso para diferenciar, na verdade, então, a glória que a gente consegue enxergar, o que nós criamos, como o Roberto falou, quando nós olhamos para um rei, quando nós olhamos para uma pessoa, coisas que, degraus que nós criamos, né? Falando que uma pessoa tem mais poder, ou que uma pessoa é mais gloriosa por aquilo que ela tem na nossa sociedade. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos que, de fato, o homem não é nada, porque o ápice da glória que, aos nossos olhos, um homem pode ter, na verdade, não chega nem aos pés, na verdade, da glória de Deus e do reconhecimento que nós temos daquilo que ele fez por nós, né? Fez por nós, somente não, no sentido da criação, né? Daquilo que ele fez como um todo, né? Acho que um dos pontos muito interessantes também quando a gente pensa sobre isso é quando a gente lembra, e acho que o Vini tocou muito nessa tecla, né? Do abismo que existe nas coisas que a gente pode fazer e nas coisas que Deus pode fazer. Por exemplo, quando eu pinto um quadro, eu consigo demonstrar minha habilidade como pintor. Mas eu não consigo fazer com que essa pintura proclame minha glória. Sacou? Com Deus é diferente. Ele pinta um céu. E o céu é o firmamento, proclama a glória de Deus. O firmamento é aquilo que demonstra totalmente seu poder, a beleza da sua criação. Então, acho que existe essa diferença que precisa ser muito nítida, né? Nós conseguimos criar até um ponto. Deus, tudo que ele cria proclama a sua glória. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante. Eu acho... Posso te cortar, Roberto, rapidinho? Pode.
Tem até uma expressão que, na verdade, nós sabemos que muitas vezes nós usamos como usando o nome de Deus em vão, né? Porque a gente não presta atenção quando nós falamos. Mas quando eu falo, meu Deus, o Mateus falou que quando ele pinta um quadro, ele não consegue trazer glória para si. Mas é interessante que a maioria das vezes que a gente usa o meu Deus, a gente usa uma expressão de espanto para quando a gente olha para alguma coisa. Deus é tão superior aos homens que até a nossa expressão, até às vezes involuntária, porque a gente não pensa, a nossa reação de algo glorioso é dizer, meu Deus, que belo. Entendeu? Porque nós remetemos aquilo que é maior, aquilo que é supremo, aquilo que é muito bom, aquilo que é top mesmo. Logo a nossa cabeça já remete a algo grande. Isso só pode ter vindo do Criador, daquele que é grande. Isso me veio agora assim, até a nossa expressão, na verdade, já aponta para aquilo que é maior que nós, né? E eu acho muito legal que a Bíblia ela fala, né, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, e somente a Deus. E o que eu acho interessante é que, por mais que a gente tenha adaptado o termo glória para uso humano, de humano para humano, de homem para homem, eu acho que o termo glória, ele precisa, de alguma forma, ser visto pelo cristão como algo distinto de qualquer elogio humano. Eu vou te dar um exemplo. Quando você come uma pizza e ela é legal, bacana, 7 de 7, né, 7 de 10, você vai dizer, essa pizza é boa. Agora, quando você come uma pizza acima da média, algo que é extraordinário, você vai falar, essa pizza é muito boa, né? Esse muito que você coloca na frente, ele traz a ideia de aumentar ou de colocar num patamar melhor o quão bom é aquela pizza em relação àquela que é só boa. Eu acho que quando a gente fala da glória de Deus, nós estamos falando também de uma palavra que aumenta a um nível divino a qualidade daquilo que é expresso por Deus. Então, vou explicar para o seu coração. Deus, ele tem atributos extraordinários. Nós falamos disso aqui, né? Qualidades extraordinárias. Por exemplo, Deus é santo. Deus é amor. Mas, quando nós falamos que Deus é santo e Deus é amor, a expressão da santidade de Deus, ela é uma expressão de glória. Porque o amor, a santidade de Deus é gloriosa. Quando Deus expressa amor, ele expressa glória. Porque o amor de Deus é glorioso. O glória é levar para o âmbito divino, para o nível do divino, a qualidade que nós estamos identificando em Deus. Então, nós vamos olhar e dizer, nós somos os santos. Nós somos os santos, nós somos separados, porque Cristo nos separou para o Pai, né? Nós somos santos. Mas Deus, ele é gloriosamente santo. Ele está a um nível acima daquilo que nós carregamos, né? Então, tipo, a gente carrega muitos atributos e nós podemos carregar atributos extraordinários, mas a glória, ela é uma expressão daquilo que Deus é e daquilo que Deus manifesta, né? Naquilo que ele tem. Então, tipo assim, se a gente for pensar de uma forma metafórica, por exemplo, né? Por favor, de forma bem metafórica, se nós pudéssemos espremer Deus como quem espreme uma esponja, sairia a glória, né? Porque quando Deus manifesta o que ele é, seja num pequeno ou num grande resquício, nós vamos identificar glória. Tudo que Deus faz santo, tudo que Deus faz belo, tudo que Deus faz, ele é amor, tudo que Deus faz, quando parte de Deus, parte como glória. Glória é um atributo, é algo que é condicionado a falar de Deus. Quando nós falamos que Deus é glorioso, nós estamos falando que os seus atributos estão acima, e a manifestação dos teus atributos estão acima daquilo que qualquer homem pode suportar ou pode expressar, né? Isso aí. Nenhuma heresia até agora, pô. E que eu vou comentar, eu quero... Toma sua água aí e parte para a próxima. Cara, e uma coisa que é interessante, só uma coisinha, um adendo, dentro dos vários significados de glória, porque a gente estava falando de significado antes que a gente saia desse tema, né? Dentro dos vários significados de glória do hebraico, nós temos o significado de peso. Então, glória é o carrega peso, e isso me leva justamente a essa ideia eu tô agregando peso a uma característica. Então, Deus é glorioso, Deus vai glorificar a sua igreja, ou seja, vai levar a um nível maior que só o divino pode levar, né? Uhum. Então, é justamente essa ideia do peso que carrega aquela característica. Mas, gente, o Vini falou um pouquinho de árvore aí, falou um pouquinho de terra. Eu quero entender um pouquinho por que a gente tem o costume de dizer que a glória de Deus se manifesta na criação. Como que a glória de Deus se manifesta na criação? Acho que a gente passou um pouquinho por cima disso, mas dá para a gente se aprofundar. Sim. Eu acho muito legal, Roberto, que
A cada dia que passa, isso parece ser meio clichê falar isso, né? Mas a cada dia que passa, a ciência, na verdade, quando estuda alguma área, ou seja, vou estudar uma árvore, ela vai a fundo e começa a prestar atenção na perfeição daquilo. E, de fato, houve um idealizador, alguém que criou isso, né? Como nós cremos na Bíblia, né? Como a verdade máxima, então nós cremos que Deus criou todas as coisas. Então, quando nós vemos a perfeição de como a fauna e a flora funcionam, eu acho muito lindo quando a gente pensa, por exemplo, assim, na cadeia alimentar, que de fato, sabe, é um ciclo, de fato todos os animais conseguem alimento, de fato todos os animais crescem, morrem, cumprem sua função ali. Quando nós vemos essa perfeição, quando nós vemos que as coisas simplesmente funcionam, sem que nenhum humano precise apertar um botão para que as manadas de gnus lá na África corram, sem que ninguém aperte um botão para que as aves façam uma migração, entendeu? Uhum. A gente vê a glória de Deus aí, a perfeição disso, algo que nós não conseguimos fazer, sabe? Quando eu penso no cérebro humano, a gente pode até criar um robô, a gente pode até criar um HD ou um SSD ele que possa encaixar muita coisa dentro ali, a gente pode guardar muito arquivo, mas nada se compara à perfeição de um cérebro humano, que não só guarda informação, mas essas informações estão ligadas com sentimentos, estão ligadas com outras lembranças, estão ligadas a pessoas, a momentos, a sensações. Uhum. Sabe, a perfeição de tudo, como as coisas se dão. Sabe, daqui a mais ou menos assim, umas 10 horas, mais ou menos, 10, 12 horas, o sol vai nascer, entende? Vai nascer. 10, 12 horas não, né? 9 horas, né? Porque o sol nasce às 7 e, sabe, ninguém apertou o botão para o sol nascer. A gente vê a perfeição, na verdade, das coisas acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente vê a manifestação da glória de Deus na fauna e na flora é justamente a perfeição de como tudo acontece. E a segunda coisa é que a fauna e a flora, na verdade, glorificam a Deus porque elas cumprem a sua função, como Deus as criou para fazer. Uhum. Então, quando você vai debaixo de uma laranjeira e pega uma laranja, ou quando você vai debaixo de uma parreira de uva e pega um cachinho de uva, sabe? Aquilo ali está glorificando a Deus, porque Deus criou a parreira de uva para dar uva, entendeu? Então, tudo acontece de forma perfeita, né? Nesse sentido, a gente sabe que a criação do Senhor é perfeita. E quando essa perfeição entra em ação, só redunda em mais glória para Deus. E eu vejo assim, que a fauna e a flora, a glória de Deus está manifesta dessa forma. Eu acho muito interessante quando o Vini fala sobre isso. E acima de tudo, eu lembro muito de uma das teologias que eu mais gosto, que é a teologia do vestígio. Não sei se vocês já ouviram falar um pouco sobre isso. Mas é muito legal, né? Porque a natureza, ela é como pegadas de alguém que fez essa coisa, entendeu? Uhum. A natureza não é... Tipo, a planta não é aquela rosa que você tem na sua casa. Ela não vai dizer pra você assim, existe um Deus. Não, não é isso. Mas ela é um vestígio. Ela aponta para, né? Uhum. Existe alguém que fez isso aqui. Uhum. Entendeu? E para mim é muito interessante quando o Vini fala, né, a ideia de que a natureza cumpre o seu propósito da forma como Deus a fez. Cara, isso é muito bonito, mano, sabe? Uhum. É louco você parar pra pensar que agora existe um peixe batendo suas nadadeiras e ninguém tá vendo, mas Deus está, porque Deus mandou ele fazer isso e ele simplesmente faz. Sacou? Cara, isso é insano. Isso é insano. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que de fato existe alguém por trás disso tudo. Isso dá glória, né? E a ideia do vestígio mesmo, né? Deus está por trás disso tudo. Exato. Por isso que ele é glorificado. Se a manifestação de Deus é glória, e Deus cria tudo do zero, tudo vem dele, é glória, né? Então, se a gente pensar dessa forma mais simples, o cosmos, não só a nossa Terra, mas o cosmos, o universo, tudo que nele há, as bactérias que a gente encontra em outro planeta, tudo se vem de Deus,
é glória. Então, por que que o cosmos, o universo manifesta a glória de Deus? Porque vem dele. E daí, o que o Mateus falou, o Vini falou, aponta para alguém, né? Então, são resquícios de que alguém passou por aqui, resquícios de que alguém andou aqui, e se alguém andou aqui, esse alguém é Deus, é glória. E é assim que a natureza expressa a glória de Deus, vindo dele. E eu gosto muito daquela frasezinha, né, que diz que a natureza é obediência. Então, a natureza era obediência. O homem desobedeceu no Éden, mas a natureza continua a ser obediência. E por isso que existe uma cadeia alimentar, é por isso que existe o peixe que não para de nadar, é por isso que existe um ciclo do oceano, um ciclo das florestas, o ciclo do manguezal, o ciclo do cerrado, existe um ciclo para todas as coisas, da caatinga, existe o ciclo lá do Polo Norte, ao mesmo tempo que existe o ciclo da Califórnia e o ciclo da Amazônia, continua havendo ciclos porque a natureza é obediência, e o que o Senhor espera de nós é que nós, a partir de Jesus, restabeleçamos uma vida de obediência, né? Então, isso é glória. Quando nós restituímos uma vida de obediência a Deus, nós damos glória a Deus, né? Nós retomamos o processo pelo qual nós fomos criados. Mas, galera, eu acabei de falar do Éden, né? E qual que era a relação da glória de Deus com o Éden? Porque lá em Romanos, deixa eu até pôr para o pessoal, se quiser abrir em casa, Romanos 13, 23, a Bíblia diz que todos nós, né? Todos, então, por mais que você nasceu bonitinho, você vai dizer, você vai falar, eu também, Roberto, você também, né? Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O pobre, o rico, o rei, o escravo, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E hoje nós conhecemos, então, o que é ser destituídos da glória de Deus. Mas o que era o Éden, que não era destituído da glória de Deus? Se quando as pessoa nadadeira, quando a árvore dá o seu fruto, ainda hoje, depois da queda, depois das coisas estarem debaixo do jugo do pecado, né? Ainda assim as coisas glorificam a Deus. Imagina na natureza, num ambiente onde não existia, na verdade, esse domínio do pecado, sabe? Onde as coisas eram 100% como elas foram criadas para ser, e 100% elas funcionavam para a glória de Deus, sabe? Então, hoje nós temos, sim, por conta de Jesus, essa percepção de que as coisas glorificam a Deus, mas nós sabemos da nossa natureza pecaminosa. Agora, tirando um pouco das coisas, mas trazendo para o homem, né? Nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós pecamos e nós não conseguimos 100% dar glória a Deus. Porque quando eu minto, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa que desagrada ao Senhor, eu não estou dando glória a Ele, né? Então, no Éden, essa glória de Deus manifesta era todas as coisas funcionando 100% como elas deveriam funcionar, entende? Inclusive o homem, né? E o homem foi criado para caminhar com o Senhor. O homem foi caminhado para ter um relacionamento com Deus, e realmente coexistir ali com Deus, né? E viver nessa experiência, né, de Deus passar sabedoria para o homem, do homem no contato com Deus amadurecer, crescer, aprender. Então imagina isso, esse contato direto com Deus, sem nenhuma barreira no nosso coração, sem aquela falta de vontade de estar com o Senhor, como às vezes nós sentimos. Eu não sinto vontade de orar, não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de ir ao culto, não sinto vontade de passar um tempo refletindo sobre quem Deus é. Imagina isso numa natureza, ou seja, naquela atmosfera do Éden, onde não existiam essas barreiras. Então era a glória de Deus sendo expressa ali 24 horas por dia, a todo instante, o homem cumprindo aí assim a sua função, que é realmente dar glória a Deus, cumprindo o seu papel como Deus o criou para cumprir, né? Que é caminhar com Ele, viver com Ele. Então, essa glória no Éden são as coisas funcionando como elas são realmente para funcionar, né? E acho que, curiosamente, Jardim do Éden significa jardim do prazer, do desfrute e todas essas coisas, né? Deus não fez um jardim para que a gente simplesmente trabalhasse, mas, inclusive, trabalhando, a gente desfrutasse da criação dele.
Acho Prazer que no a trabalho, grande... né? Exato, exatamente. Acho que a grande questão no sentido de destituir da glória de Deus que Paulo usa, se dá muito por conta do fato de desobedecermos, né? Uhum. A ideia de destituição acontece porque nós desobedecemos o mandamento. Nós quisemos fazer da glória de Deus a nossa glória. Uhum. Então aí a gente vai comer do fruto. Por isso estamos destituídos, né? Enquanto a glória era só para ele, a gente entende que a glória pode ser nossa também. A gente pode comer do fruto porque é bom para os olhos. Uhum. Entendeu? Essa é a ideia de ser destituído, de fazer da glória que é somente de Deus uma glória nossa. Uau. Olha como o homem, Uau. como o homem pensa como uma formiga, né? Quando a gente fala de Deus, porque o fruto da glória, de alguma maneira acreditou que ele poderia produzir glória, né? O fruto da glória. Então, isso é ter muito legal. glória, né? Exato, ter, né? Então, ele mesmo produzir glória a partir de si. E aí, né, gente, a gente vê um desenvolvimento social no decorrer de milênios, é uma grande disputa de homens pela glória, né? A gente não fala mais da massazinha que a pessoal está comendo, né? Mas o que acontece há milênios e que tem desagradado a Deus é a disputa de homens pela própria glória. Então, essa glória muitas vezes mudou de faceta, mas nós continuamos a pecar como Adão e Eva pecaram, acreditando que de alguma forma nós somos capazes de produzir aquilo que é produzido por Deus, aquilo que vem de Deus. Então, quando nós lemos o texto de Paulo dizendo quer comai, quer bebai, né? Coma e beba para a glória de Deus. Ele está dizendo, o que você come, o que está na tua mesa, não é meramente fruto do teu trabalho, mas fruto da glória de Deus através de você que produziu comida, né? Que produziu pão, que produziu suco, que produziu leite. Então, quando nós olhamos para Deus como aquele que tudo provê e toda a glória vem dele, consequentemente nós vamos carregar aquele pensamento de que a glória volta para ele. Por quê? Porque se veio dele, nós não conseguimos gerar, nós não conseguimos ter para si, o que nos resta é glorificá-lo pela misericórdia de derramá-lo sobre nós, porque senão nós não a teríamos. Então, o que acontece com a natureza é que a natureza sofre, que a natureza precisa clamar pela manifestação, não é porque a natureza errou, mas porque o ser humano foi destituído da glória. Né? E isso faz com que toda a cadeia de obediência da criação fosse quebrada. Então, a obediência do homem influenciava a natureza. A partir do momento que o homem desobedece, ele quebra a cadeia de obediência e, por consequência, a natureza padece, o homem padece. Isso. Eu vou tentar expressar algo aqui. Se eu me abandonar no meio do caminho, por favor, me ajudem. O homem foi criado, então, para cumprir o seu papel. Claro que, tirando aquela parte do trabalho, que o homem também foi criado, dominar sobre a terra e tudo mais, mas em sua essência relacional de estar com Deus, né? E nessa relação, Deus é gracioso, porque nessa relação ele permite que o homem sinta, ele compartilha com o homem um pouquinho da sua glória. Ou seja, nesse relacionamento, Deus transmite um pouco de quem ele é para o homem, nesse sentido, para que o homem desfrute dele, né? Haja esse relacionamento. Só que ao invés de reconhecer quem Deus é e desfrutar daquilo que Deus está dando, o homem busca um império, o homem busca um pouquinho, um resquício daquilo que Deus tem, mas que o homem não pode alcançar. Porque o homem não tem o poder que Deus tem. O homem não tem, ou seja, a glória que Deus tem, no sentido, o homem não é merecedor daquilo que Deus merece. Porque não foi o homem quem criou o homem, mas foi Deus quem criou o homem para reconhecer quem ele é. Deus não criou o homem para reconhecer quem o homem é e dar glória ao homem, mas o homem sabe quem é a partir do momento que ele reconhece quem Deus é. Só que o problema é que nós tentamos buscar um pouquinho daquilo que Deus é e sermos aquilo, quando na verdade o nosso chamado é para estarmos diante dele reconhecendo quem ele é. Porque isso já é graciosidade.
ele compartilhar com a gente quem ele é. Isso já é o auge de onde nós devemos chegar, onde nós devemos estar, que é diante do Senhor, prostrados, reconhecendo quem ele é. E é isso, me veio à mente quando o Roberto estava falando justamente isso, né? A inversão de valores, a inversão de prioridades, a inversão de missão como humanidade, né? Não, acho que faz todo sentido, porque a ideia de que o homem foi criado para uma obra específica, glorificar a Deus, cara, sempre esteve com ele, entende? O problema foi quando... Cara, tipo, tudo que aconteceu com Adão e Eva acontece com a gente não pode culpá-los, a gente faz a mesma coisa, sacou? A gente é igual, a gente é filho dele, entendeu? Quando bate no olho, a gente deseja mais o fruto do que a obediência, entendeu? Para mim, essa é a questão. Quando a gente... E perceba que não é só simplesmente comer o fruto, o texto deixa muito claro, né? É quando Eva viu, desejou e comeu, entendeu? E deu pro marido dela. Então, assim, tipo... Cara, essa é a questão. É a ideia de fazer com que os meus desejos sejam maiores do que o do meu Criador. Quando eu não consigo achar deleite e prazer naquilo que o Criador me mandou fazer. A gente faz isso constantemente, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu gosto muito desse meme, porque não faz sentido nenhum, mas é muito engraçado. O meme do... quando eu chegar no céu, eu vou dar um tapa em Adão, ele que me colocou nessa jossa de vida. Não, mano, se você estivesse no lugar dele, você faria a mesma coisa. Você faz, entendeu? Não é assim, sabe? É que o fruto só está contextualizado agora, né? Exato. A prova de você continuar pecando só mostra que que se você estivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Entendeu? É literalmente fazer com que a glória de Deus seja a minha glória. Parece que é besta, né? Comer de um fruto, mas não, existe um decreto. Deus está dizendo uma coisa. Ou você obedece ou você não obedece. E quando você não obedece, você traz glória para si, não para ele. Se a gente for parar para pensar, o pecado mais famoso, né, é o pecado de usurpar da glória, porque Satanás, ele é expulso do céu porque ele tenta usurpar da glória de Deus, ele queria a glória para si. Depois, né, o ser humano ali, no princípio com Adão e Eva, eles tentam usurpar da glória de Deus e trazê-la para si. E a gente vê um Deus que não usurpou da sua glória, mas mesmo sendo como Deus, esvaziou-se de si mesmo, foi reconhecido como homem. E aí a gente vê um fim dos tempos narrado como: e Deus estenderá o seu tabernáculo sobre o seu povo, e eles serão seus sacerdotes. O que o sacerdote faz? Pô, fiz um parâmetro geral da Bíblia aqui mesmo. O que o sacerdote faz, gente? O sacerdote, ele cuida da glória de Deus. Ele cuida para que Deus continue a ser glorificado, para que não haja erro na adoração, para que ninguém perverta a adoração, para que Deus seja glorificado como ele é digno de ser glorificado, e para que do próprio sacerdote parta glórias a Deus. Então, o que é ser sacerdócio santo de Deus por toda uma eternidade? É ser aqueles que cuidam da glória. Então, nós vamos comer para a glória de Deus, nós vamos trabalhar para a glória de Deus, nós vamos fazer e nos relacionar para a glória de Deus, né? Todas as coisas nos serão por testemunha, todas as coisas nos serão por responsabilidade, para que nós estejamos constantemente cuidando da glória de Deus. Então não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque aquilo que vai habitar conosco, a nossa tarefa é cuidar da glória, e onde a glória habita, não existe choro, não existe dor, não existe ranger de dentes, existe algo que é extraordinariamente superior àquilo que nós podemos produzir de si mesmos. Eu acho que quando a gente olha para os 10 mandamentos, o não terás outros deuses diante de mim e o não furtarás estão mais ligados do que a gente pensa, né? Que a gente bota o não furtarás só na caneta, lá na escola, né? Para que a gente pensa só no dinheiro, a gente pensa em ladrões roubando bancos, mas se a gente fosse levar para um âmbito maior, nós tentamos, sim, roubar a glória de Deus, né? E nós fazemos isso criando ídolos para nós, né? E nós nos colocamos em pedestais. Então, assim como o fruto, na verdade, tomou lugar no coração de Eva,
no lugar de Eva e de Adão, né? Muita coisa toma lugar no nosso coração e a gente permite na tentativa de roubar a glória de Deus. E muitas vezes nós tentamos dar a glória de Deus não somente para a gente também, mas para outras pessoas. Quando eu olho para um cantor, eu gosto muito dele. Quando eu olho para um famoso, eu gosto muito dele. E a vida daquela pessoa, na verdade, toma o meu coração de tal forma que aquela pessoa é uma influência direta na minha vida, sabe? Mais do que a palavra do Senhor, mais do que a comunhão com o Senhor, aquele influencer me influencia mesmo. Aquele influencer está cumprindo sua função lá em me influenciar e eu dei o lugar de que era para o Senhor. Eu estou tentando roubar a glória de Deus e depositar em alguém, sabe? Então, isso é muito profundo, assim, isso é muito difícil, sabe? Isso é muito forte, na verdade, nesse sentido, né? Quando a gente olha, não são só ídolos, né? Mas é a gente mesmo tentando encostar lá na glória de Deus e pegar um pouquinho, né? Por isso não furtarás, né? Nessa ideia. Cara, e só completar o que o Vini falou, Matheus, rapidinho, eu acho que a gente tem uma tendência, né, como igreja, cara, a olhar para um avivamento. Eu acho que o próprio momento que a gente está vivendo de Asbury, né, também nos mostra isso. A gente tende a olhar para um avivamento histórico, a gente tende a olhar para um grande músico cristão, a gente tende a olhar para um grande pregador e, olhando para eles, tentar identificar o mérito deles na parada. Né? Então, tipo assim, a gente pensa, pô, tá tendo um avivamento. Pô, os caras que estavam lá devem ser muito entregues e devem ter feito muita coisa. O que eles fizeram, né? Qual foi a fórmula, né? Como se existe algo que a gente possa fazer para produzir glória, entende? Eu não estou dizendo aqui que não existem heróis, não estou dizendo aqui que não existem exemplos. Eu não estou dizendo aqui que... O Vini travou, desculpa, eu não estou dizendo aqui que não existem exemplos, eu não estou dizendo aqui que você não vai se inspirar em pessoas que oram, pessoas que cantam, pessoas que entregam sua vida ao Senhor, mas estou dizendo aqui que toda honra e glória vem dele, não existe mérito em nós, né? Então, a gente já tem essa leve tendência a ver, poxa, as músicas daquela pessoa são músicas tão gostosas, são louvores, são adorações tão maravilhosas. O que essa pessoa faz para merecer? O que essa pessoa tem que é diferente? E a gente nunca se pergunta, poxa, quão belo é o Deus que está se derramando através daquela pessoa? Quão belo é o Deus que está se derramando em Asbury, né? Quão belo é o Deus que está se derramando nos cantores que a gente gosta de ouvir? Quão belo é o Deus que se manifestava através de Billy Graham? Quão belo é o Deus que se derramou em John Wesley? Quão belo é o Deus que se manifestou em Jonathan Edwards? Quão belo é o Deus que falou com Calvino, sabe? Quão belo é o Deus, sabe? Quão belo é o Deus que fez com que homens comuns como eu e você se tornassem heróis aos nossos olhos, pessoas que foram extraordinárias. E eu posso te dizer, John Wesley, Calvino, todos esses homens que eu citei, mulheres, foram extraordinários. Eles carregaram características gloriosas, porque eles carregavam algo que não era deles, mas era de Deus. E se é de Deus, é glorioso. Então, galera, a gente precisa voltar a olhar para o Deus que derrama glória, e não para aqueles que são canais da glória, né? O canal da glória só está na posição de ser canal da glória porque ele não usurpou da glória de Deus. Então nós não podemos, né, até mesmo essas pessoas, quanto mais apaixonadas por Jesus e quanto mais experiências profundas elas têm com Deus, menos elas gostam de levar crédito pelas coisas, né? Elas não gostam de levar crédito pelas coisas, mas a gente continua insistindo em dar crédito pra gente, para um homem, cara. Como se alguém fosse melhor que o outro a ponto de gerar um avivamento, entende? Tem uma coisa, eu acho que... Matheusão, a gente cortou ele 2 vezes já. Segue o baile, eu falo depois, pode seguir. É que eu lembro que faz uns anos, assim, eu nem lembro se foi o Douglas Gonçalves ou o Rodolfo Abrantes, você tem uma ideia, que eu não lembro bem certinho quem falou, mas ele falou assim, pare de tentar dar fruto, né? Aí você fala, como assim, né, cara? Não faz sentido, cara. E, poxa, como assim eu vou parar de tentar dar fruto? Mas é no sentido de eu tentar fazer algo, no sentido assim, algo que só Deus pode fazer dar certo, eu tentar fazer dar certo, entendeu? Então, por exemplo, lá em Asbury, né, não foram... não é porque eles cantaram Oceans, não é porque eles cantaram primeiro uma música animada, depois uma música mais lenta e depois uma música mais animada para o pessoal começar a pular de novo. Não é por causa disso, entende? E nem é porque eles são bons músicos, nem é porque eles estavam desejosos por dar bons frutos.
mas é porque eles estavam reconhecendo, na verdade, quem Deus é, né? Então, como igreja, nós precisamos parar de tentar achar pessoas que representem Deus no nosso meio, entende? Quando Deus se faz presente, sabe? Isso. Então nós levantamos ídolos e olhamos para pessoas e falamos: poxa, como esse cara é massa. Poxa, como essa universidade está desfrutando de algo massa. Quando na verdade eles estão desfrutando simplesmente, mas grandiosamente, simplesmente, grandiosamente, de Deus, que não está só lá, mas está aqui. Então não são as pessoas que estão lá, mas é o Deus que está lá, mas é o Deus que está aqui também. Isso. A diferença, e a gente precisa pensar, é que talvez em algum momento eles não estavam escolhendo alguém para ser um bom líder que representasse Deus no lugar deles. Mas eles só estavam lá com o coração reconhecendo quem Deus era. Uhum. E aí que tá. Aí os frutos vêm, não por eu ser bom por dar fruto, mas simplesmente por eu entender que e reconhecer que o fruto vem de Jesus. Isso volta a umas conversas que a gente teve umas semanas atrás, da videira de João 15, e eu e o Matheus, a gente escutou muito sobre isso, isso foi muito impactante para o meu coração, isso mudou minha vida totalmente, é que um galho, ele não fica tentando dar fruto, entendeu? O galho, ele tá na árvore e a árvore simplesmente dá o fruto, entendeu? Simplesmente o fruto vai, não porque o galho é bom, não porque o galho é bonito, não porque o galho tem mais folha, mas simplesmente porque ele tá na árvore, entendeu? E o nosso papel é reconhecer que nós estamos na videira. O nosso papel é reconhecer que a glória, na verdade, pertence a Deus e quem tem poder é Ele. E nesse reconhecer e nesse quebrantamento de simplesmente estar diante do Senhor, aí sim nós vamos ver grandes coisas na igreja. Aí sim nós vamos ver um grande mover do Senhor. Porque ali é um lugar onde as pessoas não reconhecem outras pessoas, mas é onde as pessoas reconhecem a Deus. E aí sim nós vemos, então, quando nós reconhecemos que o mover vem do Senhor, então a gente fica mais sensível aí para o mover dele. Grandes coisas nós podemos presenciar nisso. Cara, eu tava pensando um pouco nisso antes da gente entrar para gravar. O contexto de Só lhe deu glória é bem específico. É um contexto de soteriologia, né, da ideia de salvação. Nós damos a Deus somente a glória porque a salvação vem dele. Né? Jonas vai falar sobre isso. Mas eu não sei até que ponto a gente só deveria falar sobre glória a Deus no quesito de salvação, sabe? Uhum. Só lhe deu glória é uma doutrina. E doutrina vai muito além de salvação. Doutrina é um estilo de vida. Yes. Entendeu? Quando a gente puxa a ideia de uma doutrina de glorificar ao Senhor com tudo que a gente faz, cara, aí acho que a gente começa a entender o que era o Éden antes da queda, saca? Uhum. A gente trabalha não porque nos mandaram, mas porque se nos mandaram é porque a gente ama obedecer. Uhum. Rinene. Entendeu? Porque a gente tem um Deus que nos deu tudo que a gente precisa. E o nosso trabalho, o nosso desfrute é simplesmente o nosso gozo em dizer ao Senhor muito obrigado. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Entende? Acho que aquilo que a Asbury está vivendo hoje, acho que muitos dos avivamentos que aconteceram na história, eles aconteceram pelo simples fato de pessoas terem reconhecido que quem merece a glória não é A ou B, mas é o Senhor que está fazendo tudo. A gente só reconhece isso, entende? E, cara, é insano, porque não é uma coisa tão difícil de fazer, saca? É um reconhecimento. É uma lembrança daquilo que Deus fez por nós. Por isso que a gente está alegre. Por isso que a gente não consegue não cultuar ao Senhor. Entende? O fruto das nossas mãos, o nosso trabalho, a nossa intelectualidade, os nossos estudos, as coisas que a gente faz. Cara, seja pregar num domingo, a conversar com um amigo da faculdade, todas essas coisas a gente tem como base a ideia de que se estamos aqui hoje é porque existe um Deus que merece glória. Entende? E aí eu acho que a gente vai começar a desmistificar muito essa ideia que a gente tem, principalmente no nosso país,
de o que é um avivamento, de as coisas gigantescas que precisam acontecer. Irmão, a única coisa que precisa acontecer existe um Deus que precisa ser glorificado. Faça isso. Ô, É só Matheus, isso. talvez só a isso. gente não precise de um avivamento, a gente só precisa reconhecer a vida que ele deu, né? A gente só precisa... Cara, eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa. Se a gente começa a reconhecer aquilo que Deus fez por nós, e assim, de fato, sabe? Não é da coisa do... eu sei que Deus precisa existir, mas tá tudo bem, ele não precisa ter convivência com aquilo que eu faço, entende? Deus tá de um lado, eu tô do outro. E, cara, a gente luta para dizer isso, mas parece que é isso que acontece nas nossas igrejas, sabe? A gente não quer Deus somente. A gente quer o que Deus pode nos dar, e não, mano. Cara, Deus já te deu tudo que você precisa, glorifica por conta disso. Pronto. É a glória que você dá a Ele. E é isso. A partir do momento que a gente começar a fazer com que as nossas igrejas glorifiquem mais ao Senhor por aquilo que Ele faz, eu acho que a gente vai começar a entender o que é um avivamento de fato. E assim, não é só continuar na igreja por vários e vários minutos, por vários e vários dias, mas é mais do que isso, entende? É ir ao seu trabalho, ir lá glorificar o Senhor, é ir à sua casa, ir lá glorificar o Senhor. Asbury vai acabar um dia, entende? O culto vai fechar, a galera vai embora, tem que voltar à vida. Mas aí o avivamento continua. O avivamento não é só uma reunião de pessoas, é uma vida diante de Deus. Amém, cara. E é muito poderoso falar sobre reconhecer a voz do Senhor sobre uma nação, sobre eu creio que o que aconteceu com aquela galera em Asbury, por exemplo, foi o reconhecimento de um clamor que Deus tinha por aquele lugar. E eu acho que está muito ligado à própria perspectiva bíblica que a gente tem do eis que ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós. Então é um Deus que quer derramar, e uma pessoa que tem a capacidade de, no meio de toda uma nação surda, ouvir o Senhor conclamando e dizer, eis-me aqui. Então, o nosso próprio eis-me aqui é fruto do reconhecimento de que Deus quer derramar. Então, meu irmão, se você quer viver glória de Deus na sua vida, se você quer desfrutar da glória de Deus na sua vida, reconheça o que está sendo conclamado sobre a sua família, a sua cidade, sobre o seu país, e reconhecendo aquilo que Deus está clamando, você vai se colocar como a porta de entrada. Jesus, faz através de mim. Sabe, move através de mim, e aí tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer através de você. É diferente de Deus, faça o que a gente quer que seja feito. É diferente de Deus, vem e aviva aqui agora. É diferente de Deus, faça o que a gente acredita ser avivamento. Então, Deus, o que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui. Que seja através de mim, que seja através de nós, sabe? Deus, faz o que quiser fazer, mas não deixa a gente de fora, sabe? Eu acho que isso deveria ser um sentimento muito forte no nosso coração. Deus, faz o que o Senhor quer fazer, mas não deixa a gente de fora. Sabe? Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E eu acho que ao longo da história da igreja, depois que o véu do templo se rasgou, nós fomos caindo numa rotina e perdendo um preciosíssimo que é muito precioso. Um zelo que é muito precioso, para não falar preciosíssimo, precioso, né? Tá errado, né? Um zelo que é muito precioso. Quando o sacerdote, uma vez por ano, ele ia entrar no Santo dos Santos, não era para que as pessoas o reconhecessem, mas era, poxa, eu vou entrar lá porque talvez Deus queira anunciar alguma coisa para as pessoas. Talvez Deus queira falar com essa nação, por isso eu vou entrar diante do Senhor, da presença no Santo dos Santos. E quando a gente não tem um dia específico para isso, quando nós não temos mais aquele local específico, que agora em qualquer lugar nós podemos ter acesso a esse Santo dos Santos, acesso ao Senhor, nós nos esquecemos de nos achegarmos nesse sentido. É claro que Deus está todo o tempo com a gente, mas nessa expressão de nos achegarmos diante do Senhor e ficarmos em silêncio para ver aquilo que Ele tem para ministrar. É esse zelo, na verdade, de que os sacerdotes tinham de entrar no Santo dos Santos para ver, eles entravam com todo receio, com todo zelo, com todo aquele temor, na verdade, para ver o que Deus ia ministrar. E nós perdemos isso. Então nós usamos os Santos dos Santos hoje em dia, cara, para simplesmente eu vou reforçar isso que você sempre ouviu na igreja, só para ficar pedindo coisas para Deus, só para ficar reclamando de coisas para Deus, quando nós, sim, de fato, precisamos pedir coisas para Deus. Como o Matheus falou, sim, a gente pede coisas, né? Mas como o Matheus falou, né, a gente precisa simplesmente reconhecer que Deus já nos deu tudo que nós precisamos.
E a gente precisa voltar a esse zelo de quando nós estivermos em oração, quando a gente estiver diante da palavra, não chegar com as minhas ideias diante da palavra, mas ver aquilo que o Senhor quer ministrar diante da palavra dele para mim. Quando eu estiver em oração, não chegar só com o desejo de falar algo para Deus. Sim, vai, fale, mas tenha no seu coração também o entendimento de que esse momento é para você receber algo do Senhor, receber a direção do Senhor, e o Senhor falar com você no seu coração. É desfrutar dessa comunhão com Deus. Então, você falou do tabernáculo lá atrás, né? Você falou do santuário lá atrás, e a gente precisa voltar a esse zelo da presença do Senhor, né? De estar nessa presença para receber dele, não tentar entregar algo simplesmente nosso para ele, né? E para mim a ideia do tabernáculo ela é muito visível, principalmente quando o João fala sobre isso, né? Quando ele veio e tabernaculou entre nós. Isso é muito bom. Essa é a ideia de que... Porque assim, pensa um judeu lendo isso, cara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Cara, pensa um judeu lendo isso, né? Tem um tabernáculo e ali no tabernáculo a presença de Deus é manifesta. E aí vem o Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o esplendor da glória do Pai. Ele vem até nós, tabernacula conosco e deixa o seu espírito. Cara... A gente não precisa mais viajar para outra cidade para ir para o tabernáculo, né? A gente não precisa de Meca, cara. Isso entre os seus, né? Está entre os seus. Isso é insano. O Espírito de Cristo está conosco, entende? Tabernacula com a gente. Então, assim, a ideia, principalmente a ideia de rasgar o véu do templo, aponta para isso, né? De que não existe mais um local específico. Mas o fato de não existir um local específico não quer dizer que não exista a presença, né? A presença, né, o respeito de estar diante do Deus do universo e todas essas coisas. Talvez por isso que a imagem de Cristo Jesus seja tão importante para nós. A ideia de que de que o Deus que não é visível, que é invisível, que é... Cara, tudo aquilo lá, ele agora é visível e as pessoas conseguem ver. Ele habita conosco, né? Ele habita conosco e ele deixa seu espírito. E agora a gente consegue, aqui na nossa cidade, numa conversa, a gente consegue perceber que a glória de Deus está conosco. E a gente glorifica por conta disso. Gente, tinha tanta coisa pra gente falar sobre o assunto ainda, a gente não chegou na metade da pauta, mas... eu quero dar um conselho pro coração de todo mundo que está assistindo a gente. A gente falou aqui de tabernáculo e do fato de que existia um valor muito grande ao dia em que o sacerdote entrava na presença de Deus. Existia um valor muito grande, era escasso, né? Era um momento escasso, era uma pessoa só, muita escassez. E depois se torna para todos um livre acesso, uma coisa ampla e livre. Mas às vezes a gente trata a liberdade da glória de Deus como a gente trata a salada na dieta, sabe? O que eu quero dizer com isso? A tua dieta está escrito que você pode comer 150 gramas de frango, você come 150 gramas de frango, 100 gramas de feijão, 100 gramas de feijão, 100 gramas de arroz, 100 gramas de arroz. Salada à vontade. E por muitas vezes salada à vontade para nós significa nada de salada. Né? E a gente pode comer salada à vontade, mas a gente não come nada. Porque a gente, às vezes, quando se é à vontade, a gente tira o valor, a gente não entende o valor, né, o peso. Agora, se o nutricionista fala, você tem que comer 50 gramas de tomate, você vai comer 50 gramas de tomate. Então, sabe, não trate a glória de Deus por ela ser de livre acesso como salada na dieta, sabe? É à vontade não para que você a trate como comum, mas para que você viva todos os dias como dias gloriosos aos pés do Senhor. Então, tenha no teu coração o anseio, como o Mateus citou, Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então, qual é o caminho, Roberto, para glorificar a Deus? Qual é o caminho para conhecer a glória de Deus? Qual é o caminho para render glórias a Deus? Cristo Jesus, o Filho. O Filho, se você se parece com o Filho, se você busca conhecer o Filho, se você alcança o Filho, você alcança o Pai. A maior satisfação da vida de Jesus sempre foi glorificar ao Pai. Depois de praticar milagres grandiosos, Jesus se retirava. Porque não era tempo de usurpar da glória ou do grande feito, era tempo de remeter toda a glória a Deus.
né? Era tempo de voltar. E a Bíblia diz, tentaram me fazer, que enquanto tentavam fazer Jesus rei à força, ele se retira, sabe? Quando alguma tentação vem para que a glória seja dada a você, você se retira. E no momento de intimidade com Deus, Deus, eu sei que não fui eu que multipliquei, foi tu. Pai, eu sei que não foi a minha capacidade, foi tua. Deus, eu sei que o milagre não veio de mim, é teu. Toma. Sabe? Os discípulos não são meus, são teus. Sabe? Usufrua. Satisfazer ao Pai precisa ser a nossa maior alegria. Amém? E eu quero rapidamente perguntar se vocês, né, gente, a gente já está em 1 hora e 5 minutos, assim como eu dei essa palavra final, eu quero perguntar se vocês têm algum conselho final, alguma palavra final aí para o pessoal. Eu amo fazer isso, né? Fazer o apanhadão da noite, né? Mas só lembrando, né, que o que é a glória de Deus, né, lembra de quem ele é, do que ele fez e do que ele tem, e do desenrolar dessas três coisas, e como nós damos glória a Deus, reconhecendo quem ele é, o que ele fez e o que ele tem. E um adendo aqui, a gente não pode esquecer que Deus está vivo, sabe? Deus está vivo, Deus ainda age na história, como nós estamos vendo esse mover em Asbury. Poxa, a gente, se Deus quiser, a gente vai presenciar muito mais disso aí em outros lugares, mas a gente não pode esquecer que Deus vive, né? E se a gente tem esse livre acesso, a gente pode, então, se chegar diante dele, reconhecendo essas coisas que a gente compartilhou. Não se esqueça que Deus ainda age na história, e principalmente na nossa história, na sua pessoalidade, né? A gente fala muito de parece que Deus está em silêncio, né? Mas Deus não está em silêncio na sua história, sabe? Deus não está em silêncio na sua família, Deus não está em silêncio quanto às decisões que você tem que tomar, Deus não está em silêncio no sentido de ele estar morto, não. Talvez você não tenha entendido ainda o que o Senhor tem para você, ou talvez ele até não tenha direcionado o seu coração, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, sabe? Deus continua sendo o mesmo Deus, e ele te deu esse livre acesso a ele, para estar diante dele. Então não chegue com o seu coração pesaroso, e não chegue com o seu coração até às vezes julgando o próprio Deus, né? Poxa, como Deus tarda, né? Como Deus está demorando em responder. Não, lembre-se que Deus está vivo, e reconheça aquilo que ele já fez, quem ele sempre foi, sempre será, e tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele te deu, tudo aquilo que ele fez. Deus está vivo e ele não se esqueceu de você. Mateusão, suas sábias palavras para nós. Tá bom. Eu tô lembrando aqui muito do texto de Paulo aos Romanos, quando Paulo faz o contraste entre Adão e Cristo, sabe? E talvez seja a resposta para a nossa pergunta de hoje, né? Como é que a gente glorifica a Deus? A diferença entre Adão e Cristo é muito simples. Um desobedeceu, o outro obedece. E a obediência é vista assim. A obediência é o meio pelo qual a gente glorifica o nosso Senhor. Amém. Talvez seja esse o conselho mais sábio que eu poderia dar hoje, entende? Não é um conselho simples, porque obedecer a Deus não é nada fácil. Obedecer a Deus é difícil. Amém. Cara, vai completamente contra aquilo que a gente costuma acreditar. A obediência a Deus ela acaba com a gente. Mas é o meio de mostrar que existe um Senhor, e o Senhor não é a gente. É por isso que ele é glorificado. E se o Filho de Deus, aquele que é o resplendor da glória do Pai, fez isso, por que eu não vou fazer, né? Amém. Essa é a nossa oração. Acho que a nossa oração deve ser isso. Que a nossa obediência demonstre a glória que nós devemos dar ao Senhor. Amém. Eu quero finalizar isso aqui com Deuteronômio 5:24, que é a narrativa de um povo que viu a glória de Deus. E eles narraram da seguinte forma: E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Meu irmão, lembre-se que o avivamento pode acontecer no seu quarto, quando você entrar para orar 20 minutos e nunca mais sair de lá, passar o dia inteiro, passar 2 horas, passar 3 horas, e o peso da glória de Deus te contagiar, sabe? Você pode viver um avivamento no seu secreto,
Não precisa ser exposto, não precisa ser em grandes galerias, não precisa nem mesmo ser com a igreja. Quando você começar a entrar no teu quarto para orar 10 minutos e não ter mais vontade de sair, você está vivendo uma vida de avivamento, sabe? Você está vivendo uma vida do transbordar da glória de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Graça e paz ao teu coração. E eu te espero na nossa próxima conexão de estudo para mais um momento de mesa glorioso, porque Deus se manifesta aqui, assim como esse momento glorioso. Um abraço, pessoal. Até a próxima.